A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui é o pastor Fábio, mais uma noite, mais uma vez na presença do Senhor, nessa noite de hoje. Me coloco mais uma vez na presença do Senhor, para que, nessa noite de hoje, para que venha trazer uma palavra para amados irmãos, para que Deus venha falar conosco nessa noite de hoje. Deus venha abençoar a mim e a ti nessa noite de hoje. Agradecendo a todos aqueles que estão visualizando, aqueles que estão acompanhando nessa noite de hoje, né? Quero agradecer a todos os inscritos do YouTube, os inscritos que estão se inscrevendo, a todas as plataformas que estou enviando os vídeos e estão compartilhando. Nessa noite de hoje agradeço a cada um, os inscritos, aqueles que estão compartilhando, os seus likes, para que Deus abençoe a cada um. Aqueles que não puderem ver os vídeos também, que Deus abençoe da mesma forma. E hoje, primeiramente, eu quero começar com a oração, orando, apresentando a minha tua vida diante do Senhor e apresentando essa palavra diante do Senhor, amados irmãos, nessa noite de hoje, para que Deus venha falar comigo, com você nessa noite de hoje. Poderoso Deus, amado Pai, Papai querido, Papai amado, meu Deus e meu Pai, nessa noite de hoje, meu Deus, eu me coloco na Tua presença, meu Senhor. Eu sei, meu Pai, que eu não sou nada, meu Pai, eu sei que eu sou falho, meu Senhor, mas neste momento, meu Pai, que o Senhor me dirija, meu Pai, que o Senhor tome, meu Deus, minha boca nesse momento, meu Pai, essa palavra, meu Deus, nessa noite de hoje, meu Pai, venha ser transmitida, meu Senhor, que seja, meu Pai, de encontro a cada um, meu Pai, do Teu servo e da Tua serva, meu Senhor, que esteja necessitando, meu Pai, necessito ouvir, meu Senhor, nessa noite de hoje, meu Pai. Fala com teu servo, meu Deus, fala com a tua serva, meu Senhor. Como eu apresento, meu Pai, a minha vida, meu Pai, a vida do meu vizinho, das minhas vizinhas, meu Pai, aqui, meu Deus, a minha moradia, meu Senhor, todos que moram aqui nesses prédios, meu Pai, os apartamentos, meu Pai, o Senhor vai de encontro, meu Pai, nessa noite de hoje, meu Pai, visitando a cada lar, meu Senhor, restaurando, meu Senhor, jogando por terra, meu Deus, toda obra do mal, meu Pai, toda seta maligna, meu Senhor, nessa noite de hoje, meu Deus, fala conosco, meu Pai, corresponda, meu Senhor, o clamor do teu povo, meu Pai, da tua igreja, meu Deus, do teu povo que chama por o teu nome, meu Senhor, nessa noite de hoje, meu Pai, pessoas, meu Deus, necessitadas, meu Senhor, que necessitam ouvir a tua voz, eu necessito ouvir a tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados irmãos, nessa noite de hoje, trazer uma palavra que se encontra em Gênesis 37, Gênesis 37, amados irmãos, onde se fala um pouco da história de José, sobre o sonho de José. Nessa noite de hoje, vou trazer uns 2 versículos e vou traduzir alguns para frente, tá, amados irmãos, tá? Essa noite de hoje não posso tomar muito tempo por causa da minha bateria, que não está suportando muito, não tem muito suporte, mas vou trazer conforme até Deus ordenar essa noite de hoje. Mas, irmão, Gênesis 37, do verso 5 Dante, aqui onde se fala, a minha tradução, amados irmãos, é uma tradução de hoje, não se preocupa com a minha tradução, que a minha tradução da minha Bíblia é a tradução de hoje, só que a tradução do, amados irmãos, ela pode ser diferente, ela pode ser diferente, ela é totalmente diferente, que a minha é a tradução de hoje, né? Mas eu vou tentar levar mais ou menos uma tradução para que os irmãos venham entender nessa noite de hoje. Certamente, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e a que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escuta que eu vou contar. O Senhor que teve... Eu sonhei que tive um sonho que esteve no campo amarrando facho, que é o que está dos irmãos. Moio, aqui no meu está amarrando facho de trigo. E de repente o meu facho ficou, na dos irmãos vai estar um molho desse, o meu facho ficou. De repente o meu facho ficou de pé. E o facho de vocês colocaram na volta do... e o meu se curvou diante deles. Então os irmãos perguntam: que disse que você vai se nos
nosso rei que vai mandar em nós e ficaram com mais ódio ainda por causa desse seu sonho, do jeito que ele contou. Depois José teve outra vez José teve também outro sonho e aos irmãos e disse assim: eu tive outro sonho e disse: dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e os irmãos, o pai repreende e disse: que diz que o sonho que você teve, por causa a sua mãe, eu e os seus irmãos se colocarão de joelho diante de ti, caindo de rosto no chão diante de ti. Amados irmãos, só tem aqui a palavra do Senhor e vou traduzir, amados irmãos, alguma parte da palavra do Senhor. Nessa noite de hoje que Deus fala comigo, com você, para que nós venhamos entender, amados irmãos, o formato, quando Deus tem algo na vida do ser humano, o que Deus faz para acontecer, o que o inimigo vai tentar para atrapalhar, mas eu quero te dizer que tudo aquilo que estão tentando contra ti é uma colaboração para a tua vitória lá na frente. E, amados irmãos, está aqui, José chega no meio dos seus irmãos, de outra mulher, e Jacó, depois de velho, tem José, né? A sua esposa tem José, e José é um filho de Jacó, da sua velhice. Então Jacó, não porque ele era da sua velhice, porque após José veio Benjamim. Mas se você tirar para entender, José era o primeiro filho da mulher que Jacó amava, da sua esposa verdadeira que Jacó amava. Então Jacó, ele tem o quê? Por ele ser o seu primeiro filho da mulher que ele amava, então Jacó começa a amar aquela criança mais. E por ele ser, Cabriba fala, por ele ser um filho da velhice dele também, né? Ele começa a amar mais. Que no meio daqueles outros, ele era o caçula, né? Mas após nós sabemos que teve Benjamim. Então Jacó gostava muito de José. E Jacó prepara para José uma túnica. Isso é uma túnica de várias cores. Prepara uma roupa para José diferente. Então os irmãos ficam com inveja daquilo. Porque José é paparicado por seu pai. E José, onde eles iam, todos os erros que os irmãos faziam, José contava para o seu pai. José chegava e falava para o seu pai. Falava, meus irmãos fizeram isso. Então José era uma pessoa, além disso, ele era obediente ao seu pai. O que Jacó falava para José, ele fazia. O que Jacó pedia para José, ele fazia. Então, amados irmãos, José, ele ficou odiado com aquilo. Só que Jacó, ao perceber aquilo, e Jacó fala assim: a partir de hoje, José não pode mais apacentar as ovelhas com os irmãos dele, porque ele já estava vendo que tinha uma rixa entre os irmãos. Então ele tira ele daquele meio. Mas quando tem algo acontecer na tua vida, vai ter que acontecer, amados irmãos. Tu vai ter que passar por aquele processo, porque se tu não passar por aquele processo, tu não vai chegar lá onde Deus vai te colocar. Tu passou por aquilo, às vezes, não sabia, Senhor, sim, passou, sim, foi uma peleja, foi dura, mas agora eu quero saber aonde tu vai chegar, tu tá chegando. Aonde tu tá chegando, nesse momento de hoje, para que tu venha entender aonde tu tá chegando. Que José, ele passou, ele podia, se Jacó não permitiu que ele fosse mais para sentar as ovelhas, podia dizer assim: não vai acontecer mais nada com José. José vai cair imune, não vai acontecer mais nada. Mas tinha que acontecer. Ali, José, um certo dia, Jacó disse: vai lá e vê como é que estão os teus irmãos. Vai lá e
traz a notícia dos teus irmãos para mim. E assim José foi, amados irmãos. Inocente. José, menino negro, alegre com aquilo. Chegar, ver lá os seus irmãos, se alegrou muito com a vida dos seus irmãos, mas só quando os seus irmãos avistam José de longe, falam assim, lá vem o sonhador. Prepararam a morte para José. Os irmãos iriam matar José. E aí eles iam matar José, ia pegar lá a túnica dele, sujar de sangue, e levar para o seu pai para dizer que foi um bicho animal que comeu. Mas só que, mesmo assim, um deles tem misericórdia daquilo, fala assim, e começa a pensar, né? Porque eles iam matar um irmão, ia carregar a marca do sangue do inocente para o resto da vida, né? E do seu próprio irmão, para a igreja saber, ele ia carregar a marca daquele sangue do seu próprio irmão. Então eu disse, não vamos matar ele. Para que nós não matemos ele, eles chegaram a jogar ele na cisterna, mas não tinha nada dentro da cisterna no momento. E resolve vender José para uma caravana que vai passando, vender de escravo para os egípcios. E assim, José vai ser vendido de escravo para aquela caravana, de lá eles vendem para os egípcios. E para onde é que José, para qual casa que José vai, quando chega lá? Quem fica com José de escravo? Potifar. Potifar, meu amado, Potifar, ele era o chefe da guarda do rei do Egito. Ele comandava todo o exército do rei do Egito. Então, José, ele passa a ser escravo de Potifar. Mas eu quero te dizer que José, ele tinha um certo brilho. O Espírito Santo de Deus já brilhava em José, por mais que acontecesse as coisas com ele, mas onde ele chegava você via a diferença. Onde ele chegava, as coisas mudavam. Onde ele chegava, coisa era restaurada. Onde ele chegava, então, meus irmãos, ele vai para a casa de Potifar. José chega na casa de Potifar, Deus começa a prosperar toda a casa de Potifar por causa da presença de José. José, mas tem um jardim na casa de Potifar, que aquele jardim, meus irmãos, ele não tinha mais jeito para ele, porque assim, o jardim era um jardim morto, ele não tinha mais, por mais que fizesse, por mais que chegasse as melhores pessoas que cuidassem do jardim, mas não via fruto do jardim, não tinha flores daquele jardim. E resolve colocar José, mas só quando coloca José, aquele jardim floresce de uma tal forma que todo mundo fica observando aquilo. É tanto que José passa a ir para o campo, para a roça de Potifar. Potifar, agora a partir do momento que Potifar entrega a José, olha, a administração de toda a sua casa, por causa de tudo aquilo. Mas, amados irmãos, a mulher de Potifar interessa em José, porque José era um jovem novo e muito bonito, para dentro da palavra do Senhor está falando dessa forma, que ele era um jovem novo e lindo. E então a mulher de Potifar se apaixona por aquele homem. Ele tinha uma certa presença, José, e queria ter um caso com aquele jovem. Aquele jovem ele não queria. Ele era um jovem que assim, primeiramente, ele tinha o Deus que ele se via, respeitaria o seu chefe. Primeiramente, ele estava ali em um propósito. E não poderia acontecer aquilo que ela queria. E ela tenta contra ele, foge a um estupro. E só que, amados irmãos, se Potifar acreditasse verdadeiramente na sua esposa, José era cortado o seu pescoço, era degolado, José ia ser morto. Mas Potifar, por já ter uma certa desconfiança, joga José na cadeia. Mas eu quero te falar nessa noite de hoje, para que você venha entender, amados irmãos, o que aconteceu com José, por onde foi que José passou. Às vezes, amados irmãos, às vezes você está passando por um processo, você não está entendendo. Se tem uma pessoa falando mal de você, ela está colaborando para a tua vitória lá na frente. Porque preste bem atenção, como é que José chega na casa de Potifar? De que forma foi?
ele teve que ser vendido por seus irmãos, ele chegar na casa de Potifar. Né, amados irmãos? Vamos analisando, para nós analisar assim a palavra do Senhor. Como foi que José chega? Porque se José não fosse vendido, como é que ele ia chegar no Egito? Então ele tinha que ser passado por aquele processo, José tinha que ser vendido. José, da casa de Potifar, ele cai na cadeia, na prisão. Amados irmãos, na prisão cai José. Mas o estupro que foi forjado para ele. Mas se não foge esse estupro, José não vai para a cadeia. Então José chega na cadeia. Quando José chega na cadeia, todas aquelas pessoas que ele chega lá já temem a José. Até os carcereiros, José começa a se administrar. José vai administrar ali aos carcereiros. José agora ele vai ser chefe da carceraria ali. Mas os irmãos, porque a diferença onde José chegava fazia uma diferença enorme. Pessoas olhavam para José e via a diferença. Só aqueles que não tinham visão de Deus, aqueles que seguiam as visões que fosse do inimigo, então eles viam coisas diferentes, como os seus irmãos. E os seus irmãos eram pessoas que vieram de ensinamento de Deus, mas só que o inimigo certamente segue a sua visão no momento. A mulher de Potifar foi usada por o próprio diabo, mas o inimigo segue a visão dos irmãos de José. Então, para mais irmãos entender que os irmãos de José até definiram o sonho dele na hora, no mesmo momento. Eles eram umas pessoas que vinham com ensinamento, vinham de um pai que tinha uma certa fiação diretamente com Deus. Então cada um tinha o seu chamado naquele momento. Mas o inimigo cega a visão deles naqueles momentos. Mas José chega lá na carcerais, lá na prisão, e tem lá o copeiro e o padeiro, e tem o mesmo sonho, um sonho da mesma noite. E eles ficam preocupados com aquele sonho, amados irmãos. Vou aqui bem adiantar a palavra para me chegar bem na final, para que todos os irmãos venham entender a palavra do Senhor. Então ele tem um sonho e José revela aquele sonho para o padeiro, para o copeiro. Da mesma forma que ele revela, vai acontecer. Mas José, ele chega e ele fala assim para o copeiro: quando tu chegar lá, diante do teu Senhor, lembra-te de mim. Mas eu quero te dizer que o copeiro chega lá e esquece de José naquele momento. Mas eu quero te falar, não era por causa que o copeiro esqueceu porque ele quiser, porque o próprio Deus permitiu. Ele tinha um tempo dele lembrar de José. Se José falasse, lembra-te de mim, então ali já foi tudo determinado por Deus. Então, Faraó tem um sonho. E aquele sonho de Faraó, ele fica preocupado com aquele sonho, porque ele sonha com as vacas gordas e as vacas magras. As vacas gordas, a magra vem e devora as gordas, tem a espiga magra e a espiga cheia, as espigas vazias vêm e devora as cheias. E então, meus irmãos, para nós concluir a palavra, José, o copeiro, Faraó manda chamar todos os adivinhões, os magros, tudo, para que adivinhasse o sonho dele. Ninguém adivinha. E o copeiro lembra que José está na carcerais, e lembra que José lembrou do sonho dele, que José revelou o sonho dele para ele, fala assim: ó, lembro a ti, meu senhor, que tem um homem que revelou meu sonho assim concluiu. Onde é que está esse homem? Está lá na carcerária, assim, manda chamar esse homem. O meu nome dele é o José, manda pegar José, prepara o José para se apresentar diante do rei. Quando ele chega diante do faraó fala, quando ele fala para ele revelar o seu sonho, fala assim: a interpretação ele não vem de Deus, mas se ele der a interpretação do teu sonho, eu te falarei. O homem que ele podia estar ali, já ficar ali nervoso, estar ali, oração, não, ele estava despreocupado. Em todos os lugares que ele passou tranquilo. José, ele passou tranquilo, mano, irmão.
Então ele está ali, olha, Faraó conta para ele, fala assim, quando ele conta os dois sonhos, fala assim, olha, Faraó, os teus dois sonhos, da, da espiga gorda e a vaca gorda, eles se tornam um sonho só. Da vaca magra e da espiga vazia, ele se torna outro sonho só. Diz o Senhor Deus para ti, que vai mandar 7 anos de seca e 7 anos de abundância, para que Faraó levante uma pessoa no teu meio, pessoa de uma certa inteligência, de um certo conhecimento, para que administre tudo o alimento, o mantimento no ano de fartura, para quando chegar o ano seco, não passar, para que não venha faltar naquele momento. Então, amados irmãos, olha só, aí o que é que Faraó olha para José e fala assim, eu nunca vi uma pessoa tão inteligente igual a você. Então, Faraó já tira o anel, coloca o anel na mão de José e fala assim, a partir de hoje, tu governarás esse Egito todo. Tu governarás. E aqui, primeiramente, a minha palavra, só a mim tu tremerá, e todo se obedecerá aqui nesse lugar. E assim, amados irmãos, e acontece. Amados irmãos, vou adiantar mais um pouquinho para que nós cheguemos ao formato do sonho de José, onde se conclui. Aí, amados irmãos, José governa o Egito, faz por onde acontecer todo o mantimento, guardando em silo, para quando chega naqueles 7 anos de seca, tá lá com mantimento, e os outros lugares da redondeza também faltam, e vem comprar no Egito. E amados irmãos, e vem todos, só que resolve, Jacó manda enviar os seus filhos para o Egito, comprar mantimento lá, que ele descobre que no Egito tem. Mas, amados irmãos, quando eles vêm, eles chegam no Egito para comprar mantimento, ele não reconhece o José, mas o José olha para ele e reconhece eles na mesma hora. E quando José reconhece eles na mesma hora, José já manda parar ali. E José faz um suspenso como se eles fossem um espião que estava vindo lá de Canaã. Então todos se ajoelham diante de José. Todos eles se ajoelham diante de José. Não, meu senhor, nós não somos assim não, nós somos uma família assim, tem um pai assim, assim. O primeiro sonho que José fala para os seus irmãos, conforme eles falou, começa a se cumprir. Os seus irmãos tudo de joelho diante dele, amados irmãos. Ali todo de joelho, só não estava o Benjamim, porque não estava no meio dele, do sonho, naquele momento, quando ele contou aquele sonho. Mas todos se prostraram diante dele, o primeiro sonho. Mas, irmão, o que vai, quando José pega e manda, que busca o seu irmão mais novo, traga o seu irmão mais novo, que não tinha revelado a ele quem era ele ainda, mas vai lá buscar o irmão de vocês mais novo, para eu ter certeza do que vocês estão falando. Ele vai buscar o irmão mais novo. Depois que ele busca o irmão dele mais novo, e ele revela que é o seu irmão José, amados irmãos, manda buscar o seu pai. E quando chega, todos se ajoelham diante deles da mesma forma, assim como o sonho de José. Eu quero te dizer, amados irmãos, que o sonho de José não foi um sonho. O sonho de José, amados irmãos, naquele momento, foi a revelação do Senhor para José. Revelação de Deus para José. Deus revelando a José o que ia acontecer. Mas desacreditaram do sonho do menino. Desacreditaram do sonho do jovem. Daquele, amados irmãos, que para eles não tinha jeito. Era um rejeitado para eles. Era amado sim por o seu pai, mas por os seus irmãos era rejeitado. José. Mas, amados irmãos, rejeita o sonho daquele menino, chama ele de sonhador, põe o apelido nele, né? Mas venderam ele, amados irmãos,
Mas eu quero te dizer que foi a colaboração para que ele chegasse no Egito. A colaboração para ele chegar na cadeia, ele teve que ser acusado de estupro. Porque como é que ele revelar o sonho do padeiro e do copeiro lá dentro da prisão? Como que o copeiro ia dizer para Faraó que José revelou o sonho dele? Eu quero te falar nessa noite de hoje, não se preocupa com o que tu está passando. Não se preocupa, a tua vitória está chegando. A tua bênção está chegando, tu está cansando, está se aproximando. Falta um segundinho para tu chegar. Falta um minutinho para tu chegar, para tu alcançar a tua vitória. Eu quero te falar nessa noite de hoje. Faça como José, amados irmãos. Acredite no seu sonho. Acredite nos teus projetos. Eu quero te falar nessa noite de hoje que o teu sonho, os teus projetos, aquilo que tu tanto planeja, pessoas às vezes até vêm e colocam assim, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Isso é o projeto de Deus. É sonho do Senhor para a tua vida. Porque eu quero te falar, amados irmãos, que nessa noite de hoje, pessoas para chegar até você e dizer assim, ó, vai dar certo, é poucos. Mas para aquele chegar e dizer assim, vai dar certo, para aquele que vai chegar aqui e vai dizer assim, vai dar certo, é pouco. Agora, aquele que vai chegar e dizer assim, não vai dar certo, é multidão. Porque, amados irmãos, eu quero te falar nessa noite de hoje, por mais, se chega o teu amigo e fala assim, eu vou montar um negócio, mesmo que você ache que não vai dar certo, profetiza na vida dele, não vai dar certo sim. Em nome de Jesus, eu creio em Deus que vai dar certo. Vai lá, profetiza. Porque, amados irmãos, eu quero dizer, tem coisas que não é para acontecer, mas se eu profetizo, Deus permite. Se você profetiza, Deus permite acontecer. Agora, se eu e você já amaldiçoa, ou você já fala para ele que não vai dar certo, nós já estamos desacreditando do projeto do irmão. Não desacredita do projeto do teu irmão, não desacredita dos teus projetos, dos teus planos. Porque José, em momento nenhum, ele desacreditou. Ele sempre foi além. Ele sonhou e fez por onde acontecer. E todos tiveram que ver. Eu quero te falar nessa noite de hoje, amados irmãos. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra nessa noite de hoje. Para que Deus venha falar comigo, com você nessa noite de hoje. Ouça o que Deus tem contigo. Ouça aquilo que Deus está falando contigo nessa noite de hoje. Receba do Senhor. Não se preocupa com o teu vizinho. Não se preocupa com a tua vizinha, com o teu amigo, com a tua colega. Se preocupa com aquilo que Deus tem contigo. Se preocupa, amados irmãos, com aquilo que Deus é de fazer na tua vida. Vamos se preocupar com aquilo que Deus tem conosco. Eu quero te falar nessa noite de hoje, amados irmãos, se eu fosse se preocupar com aqueles que não me querem, eu não fazeria, eu não chegaria nem onde eu cheguei, eu não estaria nem aqui. Mas, amados irmãos, eu quero te falar nessa noite de hoje. Eu sempre falei essa palavra e falo. O diabo ele pode se levantar, mas ele tem dois trabalhos, um para levantar e outro para cair, em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que está comigo, ele é o Deus de Israel. Ele é o guarda de Israel. Ele jamais perdeu uma peleja. Jamais ele desistiu. Jamais, amados irmãos, eu quero te falar nessa noite, jamais ele rejeitou alguém. Até o dia de hoje, eu quero te falar que o Deus de Israel é o mesmo Deus que ele está contigo. O mesmo Deus que está nos teus planos, que está nos teus projetos. Não desista. Vai além. Nessa noite de hoje, ouça o que Deus está falando com você nessa noite de hoje, meu irmão. Ouça o que Deus está falando com você nessa noite de hoje. Receba um renovo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amados irmãos. E aqui, amados irmãos, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, eu vou orar. Em nome do Senhor Jesus.
Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, até aqui, meu Pai, por essa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por cada um, meu Deus, que ouvir essa palavra, meu Senhor. Tome em tuas mãos, meu Deus, cada uma pessoa, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a cada um, meu Pai. A Ana do Açaí, meu Deus, vai visitando em nome de teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E vai cobrindo com teu sangue, meu Deus, aqui neste lugar, meu Pai. A minha vida, meu Deus, o meu lar, meu Pai, minha esposa, meus filhos, meu Pai. Meu filho Isaías, Isabel, meu Deus, a mãe deles, o pai deles, o padastro deles vai visitando a cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de teu Filho amado. Amém.